definindo o público-alvo. A gente vê grupos missionários, a nossa igreja, a base dela é de grupos missionários, crianças, juniores, adolescentes, jovens, casais, jovens casados, homens, mulheres, melhor idade e inúmeros outros. Quando a gente fala de público-alvo, a gente também precisa lembrar que a célula, ela tem a sua linguagem, ela tem o seu público. Existem células para todo gosto, não é? Sim, sim ou sim? Claro que sim. Existe célula para todo gosto, como tem igreja para todo gosto. E aquela célula, ela tem, o líder, ele tem que saber como é o seu público. A célula tem que conhecer o seu público. Da mesma forma que o pastor tem que conhecer as suas ovelhas. O pastor conhece as ovelhas, ele trata as ovelhas como elas precisam ser tratadas. O líder, ele conhece o seu público, conhece os seus MDAs, né? Meu discípulo amado, e diversas outras nomenclaturas que tem. Eles conhecem os seus discípulos, os seus membros das células, e eles têm que saber a linguagem apropriada para conversar com cada uma dessas pessoas. Então, a partir do momento que eu sei qual é o meu público, eu vou saber como interagir, como falar melhor com esse público. Não adianta eu falar com o meu público, que às vezes são pessoas simples, pessoas de determinada localidade, que tem um linguajar simples, eu falar com eles de uma forma erudita. E não adianta eu querer falar com um público mais elitizado de uma forma muito simples. Então, Paulo era muito sábio nisso. Paulo, ele falava com o seu público de acordo com o público que ele tinha. Ele usava a linguagem adequada a cada público. Então, nós precisamos saber muito bem com quem nós estamos falando para a gente saber como se comportar, como falar corretamente. Então, isso tudo vai ajudar com que a mensagem, ela entre, ela penetre na mente, ela penetre no coração e ela seja muito bem plantada. Então, a partir do momento em que eu consigo me comunicar muito bem, que eu sei quem é o público que está me ouvindo, quem é o público que está recebendo o meu conteúdo, eu vou saber como me comportar. Lá no Conselho do Estado, a gente tem inúmeros públicos. Nas coordenadorias, a gente atende a Secretaria de Coordenadorias ali na pessoa do pastor Lucas Flores, e todos os coordenadores ali a gente atende. A gente precisa saber o tipo de mídia, olha que interessante, a gente precisa saber o tipo de mídia que vai ser produzida para poder alcançar aquele público. Adolescentes é um tipo de mídia. Você vê a linguagem da pastora Elaine Bueno, como que ela entra no altar falando tal, e aí galera, tal. E aí você conversa com ela fora do público-alvo que ela tem, ela não fala comigo, e aí, cara, tudo legal, tal. Não, ela me trata de uma forma diferente, ela trata cada público de uma forma diferente. Então, a partir do momento que você sabe como tratar o seu público-alvo, você vai direto na veia, você vai direto ao ponto, e você consegue fazer com que a sua flecha acerte o alvo. O que é muito importante. Então, eu vi na minha vida inúmeros líderes errando o público-alvo, falando errado, se comportando de uma forma equivocada. E não é por má intenção, não é por maldade, é por falta de saber, falta de instrução, de saber um pequeno detalhe, como mudar um pequeno detalhe, como falar de uma forma diferente, como se comportar, às vezes, de uma forma diferente, para que aquele público seja alcançado. A gente tem inúmeras igrejas, porque essas igrejas alcançam públicos diferentes. Nós temos inúmeras células diferentes, porque as células também alcançam públicos diferentes. É por isso que existe uma diferença muito grande entre a célula de adultos e a célula infantil. A diferença é gritante. São públicos extremamente diferentes, que precisam de uma comunicação diferente, precisam de uma interação diferente, precisam de uma linguagem diferente.
Então, a partir do momento, por exemplo, hoje, nossa coordenadora estadual de crianças juniores, ela trata com adultos, que são os líderes, e ela trata com crianças e juniores. Ela vai falar de maneiras diferentes para cada público. Então, entenda muito bem o público que está recebendo a sua mensagem. Procura saber qual é a formação desse público, quem são as pessoas. Vá a fundo, sente, converse com cada um. Eu sei que cada líder de célula que está ouvindo se dedica nesse trabalho de sentar, tomar um café, bater um papo, ligar, falar pelo WhatsApp, mas procure ir um pouco mais a fundo, saber um pouco da história, a essência, saber quem são as pessoas. Eu sempre fui curioso nisso. Um dia eu sentei com o pastor Marcos Soares e falei, pastor, conta essa história para mim. Eu amo fazer isso. Eu amo porque eu ouço cada testemunho, cada história, e eu descubro de onde a pessoa veio, eu descubro qual é a essência dela, a história, a família, e aí você vai entendendo até por que as pessoas se comportam como elas se comportam. Porque lá no passado teve uma história, teve algo que fez ela se comportar daquela maneira. Então, tem pessoas na célula estouradas, pessoas mais calmas, inúmeros tipos de ânimos, não é? E não é apenas a gente saber identificar qual é o tipo de ânimo, mas saber de onde veio isso. Acho que a pastora Anivalda é psicóloga. Ela manja disso muito mais do que eu, não é? Meu Deus, olha aí. Ela manja muito mais do que eu, muito mais a fundo. E você sabendo um pouco da história da pessoa, você vai saber como aconselhar, como lidar, como influenciar ela de uma forma positiva para ela ter uma mudança de comportamento de acordo com a palavra. Então, olha como é importante a gente saber com quem a gente está falando. É muito importante a gente saber quem são as pessoas que estão recebendo a nossa mensagem.